Fala pessoal, estamos começando mais um Roy Concast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você a vender mais. E hoje, mais um episódio muito legal aqui. Eu tô com o meu convidado Francisco Lopes. Fala, beleza? Francisco, tudo bom? Tranquilo? Da Eletrônica Santana, ele é coordenador ali de e-commerce, para conversar com a gente, né? A respeito do mercado, da vivência dele, dos projetos que ele vivenciou e trazer aí o conhecimento dele e a jornada dele nesses 10 anos. Acertei, 10 anos, né? Puta, um pouquinho mais, mas vamos arredondar nos 10 para não ficar feio. Legal, Francisco. Obrigado pela presença, né? E aí a gente sempre começa conhecendo o nosso convidado, né? Quem que é o Francisco, né? O que fez ele mergulhar aí no mercado de e-commerce. Cada convidado que vem aqui tem uma história diferente, né? Cara, mas acho que se você for olhar aí 90% do mercado, você cai no e-commerce por acaso. Né? Não sei, mas sempre que a gente vai conversar, como que você caiu no e-commerce? Eu fazia tal coisa e de repente o e-commerce caiu na minha mão. Né? Eu acho que eu ouvi isso aqui em quase que todas as entrevistas. Acaba acontecendo, né? Eu venho da formação de publicidade e propaganda, né? E na busca por estágio já entrei num e-commerce, né? Anteriormente muito na área de vendas, né? Área de escritório e tal, mas depois da faculdade já entrei num e-commerce puro de informática, né? Entrei como vendedor, depois de um tempo já gostando pra caramba, porque o e-commerce ele te apaixona, né? Aquela coisa de você vender pra alguém em outro local que você nunca viu. Sim. Putz, aquilo ali pelo menos me fascinou. Falei, caramba, isso daqui funciona, isso daqui é legal. E lá em meados de 2009, 2010 ali, que era ainda tudo muito novo, né? Então isso acabou me fascinando de uma forma excepcional. E eu queria ser mais que o vendedor, não queria ficar atendendo, né? Então aí fui começando a me envolver, fui começando a procurar, né? Saber, conhecer. Logo já fui para a área de cadastro, marketing, né? Na época ali muito comparador de preço, né? Buscapé era muito forte na época. Bem no começo assim do Buscapé? Não tão, mas já no auge dele, vamos dizer assim. Legal. Né? Onde já tinha bastante gente, mas ainda tinha muito mercado ali para nadar, né? Perfeito. Trabalhando bastante comparador de preço, cadastro de produto, então muito nessa régua, né? E aí fui caminhando, nunca mais saí do e-commerce, né? Legal. Não, e você comentou um item interessante. Todo mundo literalmente cai assim, por acaso. Sinceramente, até a gente. Não tem muito jeito, porque assim, quem é mais antigo, né? Eu já me considero já um pouquinho mais antigo, ainda não sou o dinossauro, né? Aquele cara que tem já 15, 20 anos de mercado, mas já tô no meio aí de 10. Então, não tinha essa área. Né? Sim. Aliás, empresas que eram puramente e-commerce, putz, eram pouquíssimas. Talvez a BDSW, talvez um cara ali maior, né? Mas empresas que eram puramente e-commerce não existia. Né? Não existia nem a crença na venda pela internet. Na verdade, você comentou algo legal, né? Tem essas nativas, né? Nasceram e-commerce, né? Exato. E teve uma época que foi a entrada, né? Das empresas do off pro digital. Nessa sua vivência, você teve que enfrentar aí convencimentos de que valeria a pena pôr a empresa no digital ou não? Geralmente as operações que você já entrava já estavam, né? Não, a primeira operação eu entrei já como um e-commerce mesmo. Né? Depois eu não tinha o convencimento. Na verdade, eu já entrei em projetos que já eram convencidos, mas assim, tinha que quebrar muita barreira. Entendo. Né? Então tem projetos aí que eu trabalhei em que era loja física e o faturamento é 90%, 95% vinha já da loja física e aquela utopia de precisamos crescer no online. Perfeito. Né? Só que o foco não está no online. Né? E aí era onde era muito o dilema, né? Porque era uma vontade de crescer no online com pouca crença de querer o online. Né? Entendo. Então, assim, investimento. Não, para que eu vou investir em Google? Se eu tenho a loja aqui, ou para que eu vou investir em e-mail marketing? Para que eu vou investir em Facebook? Né? Que eram coisas que iam aparecendo. Então, assim, depois de
de consolidado que muitas marcas iam para esse caminho, né? Mas poucas queriam testar ou queriam realmente apostar no e-commerce. Não, faz sentido. E a gente estava falando do evento, né? Um pouco antes aqui do episódio do e-commerce Brasil e como que o ecossistema em si ele vai dando essa evoluída, né? Comentei com o pessoal, né? Eu falei assim, eu considero, na minha ótica, assim, o ecossistema de e-commerce um pouco mais sólido em relação a soluções, né, diversas soluções, do que até alguns outros mercados que usam o digital, né? Porque se você parar para pensar, hoje em dia tem solução para tudo, né? Para meio de pagamento, para envio, né? Para armazenar, até terceirizar a operação como um todo, né? É possível, né? E eu acho isso muito legal, né? Eu, particularmente, quando a gente entrou para o mercado de e-commerce, a gente pegou um pouquinho dessas que já estavam ok, queremos investir, mas a gente pegou também um pouquinho da época que, poxa, será que vale a pena investir nisso e tudo mais? Assim, quando eu falo de querer, né, mas não crer, é muito disso. Eu acho que tem a necessidade, mas não sei se vai dar certo, né? Ou não sei se vai vingar, ou será que vale a pena? Sim. Né? Será que vende? Né? Então, quando você é por player, né, direto, vambora e nativa do mercado, então você acredita muito mais, você já aposta, você já sabe que aquilo funciona e vai embora. Quando você pega um outro mercado, né, que já está estabelecido fisicamente, né, assim, vai, mas não vai, né? Vai com o pé atrás e não aposta realmente, não dá ferramenta, não dá, né? E aí é um ponto que a gente acaba conflitando. Sim. Né? Que o mercado aí, putz, o e-commerce não dá certo, deixa esse projeto de lado, vamos fortalecer faturamento e vamos tocar. Depois a gente pensa no e-commerce de novo. Sim, né? e dá um trabalho, né? Até mesmo para você pensar assim, a estrutura que você tem que ter para fazer ele performar não é exatamente igual de uma loja física, né? Eu vejo às vezes algumas confusões assim, poxa, será que a estrutura de custo vai ser exatamente igual à loja física? Às vezes não, você tem outros custos envolvidos aí na operação que a gente tem que dar atenção, né? E entrando um pouquinho aí no teu mercado, né? Que você está há anos aí trabalhando aí, na questão de eletrônicos, por exemplo, né? O que você enxerga assim como grande vantagem nesse segmento, que é legal, que você, poxa, cara, performa bem ou não performa tão bem? E o que você enxerga também como desafio, né? No mercado em si, como um todo aí. Legal. Vou voltar um pouquinho antes no que a gente estava falando. Nessa parte de investimento, né? Tem umas frases aí que eu meio que às vezes eu ouço e me arrepia. Que abre uma loja virtual que vende. né? E aí a hora que o pessoal vai pro jogo, né? Vê que não é bem assim. Que realmente, os custos, às vezes o pessoal fala assim, não, mas abrir uma loja virtual é mais barato do que abrir uma porta de loja física. Certo. Pode até ser, mas o custo também não é muito diferente. Dependendo do seu tipo de operação, você vai ter custo de marketing, custo de operação, custo de funcionário, né? Sim. Você vai ter um custo para abrir, né? Então tem que estar muito bem, assim. Hoje eu acho que não cabe mais esse tipo de colocação, né? Abre uma loja virtual que vende para você sozinho. Sim. Né? E tem muita gente que me procura, me ajuda e tal. Não, ajuda, mas não vai vender sozinho. Se você não der foco, se você não ficar olhando o seu negócio, não vai sair vendendo. Exige um pouco de esforço, né, no começo, principalmente eu vejo em dois cenários, né? Por exemplo, você pega uma operação que a marca é forte, né? Já no off tem um volume, né, de pessoas que costumam buscar aquilo, é um pouco mais fácil, né, de tracionar em relação às vendas do que às vezes uma marca nova que precisa ser conhecida, né? Eu acho que esse é um ponto legal, né? Você já chegou a atuar também nos dois tipos? Por exemplo, uma empresa com uma marca já mais forte, outra com uma marca menor, que você precisava de mais esforço? Eu, na verdade, acho que 90% da minha atuação eu atuei em marca menor. A marca que você tem que fazer um esforço enorme para você vender. Né? Sim. Então você vai fazer um ajuste, ele não te dá um resultado na hora, tem que baixar o preço porque você vai concorrer e o cliente não te conhece. Sim. Você tem que dar canais para esse cara te conhecer,
televendas ali disponível a todo tempo. Então, é um esforço bastante grande, né, da parte de você não perder cliente. Sim. Né? Primeiro conquistá-lo, fazer com que ele conquiste, com que ele entenda o que é a sua marca, com que ele chegue até seu site. E depois para reter ele, para não deixar ele embora. Né? Sim. Principalmente na área de eletrônicos, concorrer, por exemplo, com o mesmo preço que uma B2W, com uma Americanas, né, ou com um grande player, você não consegue fazer a venda. Então o que você tem que fazer? Reduzir o preço. Né? Queimar a margem. Sim. Ser um pouquinho mal visto pelos fabricantes. Né? Mas se você não fizer dessa forma, muitas vezes você não chega até o cliente. Faz sentido, né? Faz sentido. E até a gente comentou um pouco das parcerias por detrás, né? Até te perguntei aquela hora, poxa, você costuma fazer alguma ação com uma marca, né? Para ajudar em relação a uma campanha, um marketing? O quão importante você enxerga isso para quem está ali fazendo a gestão do e-commerce, né? Porque muitas vezes tem pessoas que estão ali se dedicando, né, no dia a dia, tentando fazer campanha, mas às vezes esquece de fazer o relacionamento com o fornecedor dele, né? Para ver se pode fazer algo junto, né? Principalmente quando a gente fala de eletrônicos e informática, as margens são esmagadas. Sim. Né? As margens são baixas demais. Né? E aí a hora que você vai botar na ponta do lápis, marketing digital, operação e tudo mais, putz, foi o dinheiro embora. Então, ter um relacionamento é de extrema importância com o fabricante, com o fornecedor logístico e tentar soluções para que te componha a margem, ou te ajude em alguma ação, né, marketing digital, uma ação de ads ou uma ação de brinde, enfim, né, que componha, que faça com que você realmente não trabalhe só preço, ou não derrube sua margem, né? Então, o relacionamento com o fabricante ele é muito importante. Né? Legal. Olhando também um pouco agora o aspecto de canais, né? O mídia, né? Então, a gente vai vendo que alguns segmentos vai ficando um pouco mais difícil de vender o que vendia há 5, 6 anos atrás pelo mesmo canal, né? Como que você enxerga essa importância hoje também dos gestores se atualizarem, né, a respeito de novos canais, por exemplo, novos canais de comunicação, né, ou novas mídias, ou novas fontes de tráfego para o e-commerce, né? Tem alguma que você considera focar mais, que sempre te gerou mais resultado? Tem outras que você procura explorar, né? A gente sempre fica Na verdade, hoje eu procuro não ficar refém de ninguém. Né? Então, muitas vezes a empresa ali, já de médio porte, vai ficar na agência e tráfego pago. Google, Facebook. Sim. Chega uma hora que não percebe-se que aquilo já está saturado. Né? Perfeito. Então, aí é onde você tem que buscar as outras fontes de tráfego. Né? Orgânico, referral, né? CRM, onde talvez esteja o segredo do negócio hoje do e-commerce, né? Não o sistema, mas fazer uma estratégia de CRM, né? Então, ali talvez um pouquinho de rentabilidade maior, um retorno do cliente, ao invés de você ficar pagando visitante toda hora, né? Pagando o cara a primeira visita, então vamos trabalhar o retorno. Então, assim, eu acho que, sim, temos que eu ouvi uma frase, acho que perfeita, que o profissional de e-commerce ele não tira folga na hora do aprendizado. Sim. Né? Ele não pode tirar folga na hora do aprendizado, porque a gente vem de 2 anos totalmente... O que a gente fazia em 2019 não faz hoje em 2021. Sim. Né? Então, não dá pra gente ter folga no aprendizado. Então, cada hora tem uma coisa nova relacionada a tráfego, relacionada a cliente, enfim. O evento que teve ontem, é até engraçado você reparar nos estandes dos marketplaces, né? O que os marketplaces estavam mais divulgando ontem, lá no evento do E-Commerce Brasil, que eu notei, era a questão da publicidade interna deles, né? O ads mesmo, interno deles, né? Então, tinha uma época que você via muita divulgação sobre o marketplace de forma geral, Sim. né? Eu vi alguns bem nichados, né? Eu não sei se foi o da Americanas, que estava ontem trabalhando muito essa questão da publicidade paga. Sim. Mas é um fator que é a realidade hoje dentro desses canais, né?
Você atua com vários canais hoje? Você tem que fazer gestão além do próprio site, né? Sim. Com vários canais terceiros, vários marketplaces no teu dia a dia? Sim, eu tenho gestão de mais... o site mais 6 canais. Né? Os principais marketplaces de eletrônicos, né? Certo. Então, B2W, Magalu, Mercado Livre e Amazon, né? Via Varejo, Carrefour e enfim, tem mais alguns se eu não lembrar de algum aí. Mas os principais do canal a gente tem. Existe a necessidade hoje, né? Na verdade, tudo, acho que você tem que encarar como estratégia. Né? Perfeito. Não adianta você, às vezes, impulsionar um produto se ele já está na primeira página. Perfeito. Né? Um produto de maior procura. A não ser que ele é um lançamento, né? E aí você vai querer que ele apareça e tudo vai estar relacionado à busca do marketplace, né? Então é um pouco diferente de Google, talvez, né? Você vai ter que buscar lá smartphone, você vai ter que buscar um headset, vai ter que buscar algo relacionado para aparecer ali na cara do gol ali. Né? Perfeito. E aí você vai ter que encarar como estratégia. Mas mais uma vez, não dá pra gente ser refém. Né? Não dá pra você encarar aquilo como uma fonte de receita dentro do marketplace. Ele tem que ser uma estratégia, tem que ter começo, meio e fim. Sim. Né? Ou, no meio do caminho, você reestrutura para dar mais resultado. Né? Sim. Então tem que ser... O Ads hoje, que é assim... Todo canal está buscando rentabilidade, todo canal está buscando novas formas de renda, né? Mais um canal de renda para dentro do marketplace. E o seller tem que usar isso com inteligência e com estratégia. Legal. E aí você, para operacionalizar isso de uma forma legal, né? Com a tua experiência de mercado, é algo que você vê que é possível essas operações realizarem internamente, tranquilamente? É fácil formar um profissional ou difícil formar um profissional para gerir isso e apoiar no dia a dia? Como que você vê essa questão também relacionada a pessoas, né? Mão de obra para dentro das operações, né? Eu gosto, na verdade, sempre que a partir do momento que, lá nas primeiras operações, eu era um analista, mas já cuidava de operação, eu sempre gostei de formar pessoas para o mercado. Legal. Né? Então, sempre tive isso da veia, vamos dizer assim. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho 5 pessoas, 5 meninas na equipe, júnior. Né? Algumas eram assistentes, a gente está logo promovendo para analista, e já com esse viés de botar para o mercado. Ontem, o evento foi ontem, né, o fórum, o segundo dia foi ontem, tinha uma pessoa comigo lá, assistente, já começando a rodar, já começando a entender, e eu acho que a gente precisa ter esse caminho aí de formação, né? Sim, porque perfeito. acaba que o profissional vai ficando caro, né? E se a gente não começar a formar júnior agora, daqui a pouco a gente não tem mais sênior. Né? Faz sentido. Então a gente só vai ter coordenador, só vai ter gestor. E cadê o pessoal, né, de base para a gente trabalhar? Né? Quanto a essas questões de operação de ads, é tudo assim. Mais uma vez, a velocidade que daqui a pouco vai começar a mudar de novo. Né? Sim. O ads só B2W fazia um tempo atrás, né? Só eles tinham essa expertise aí de mercado, daqui a pouco já quase junto, ou, na verdade quem mais divulgava, né, era B2W. Aí vem o Mercado Livre, aí agora já tem os outros marketplaces já fazendo fonte de receita com isso. Então assim, e cada vez vai mudando a mecânica. Vai Sim. depender de plataforma, vai depender de mercado, vai depender de posicionamento, enfim. Então é um aprendizado, é o que você vai ter que formar a pessoa, já formar para alguma área. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa voltada para marketplace. Legal. Não, é interessante isso, né? Que é uma dúvida comum que a gente ouve, né? Então, assim, poxa, será que eu tenho que ter alguém aqui para cuidar desse canal? Ou não, né? Ou ele é fácil, né? E a gente sabe que nada é fácil, né? Na verdade, ontem mesmo a gente estava conversando com um cliente nosso que é a respeito disso. Ele, no caso, possui um especialista específico para cada canal, né? Cada canal de marketplace, por exemplo, para focar e performar ali, né? E isso é muito, muito legal. E esse ponto da educação é interessante, né, Francisco? Porque no nosso caso é a mesma coisa. E no nosso, assim, pega mais ainda porque a gente é serviço, não vende produto. Então,
as pessoas elas entram, né? Então, algumas vêm, né, já com uma certa bagagem e outras realmente estão aprendendo, desenvolvendo, né, no dia a dia. Então, eu acho que a questão de formatar os treinamentos internos ajudam bastante, né? Lá, por exemplo, a gente começou a organizar por áreas, né? Então, vendas tem um processo, tem treinamentos internos. A operação mesmo, a galera de mídia, a galera de CRM, de afiliados e vai. Então, a gente foi modulando porque a gente viu que é muito melhor adaptar essas pessoas a aprenderem e evoluírem com aquilo que a gente já viveu, né? Que não é teórico, aquilo já rodou numa operação, né? Sim, sim. E ele rampa mais rápido, né? Exato, é isso, né? Até essa estratégia que seu cliente tem é um projeto para nós, né? Legal. Hoje no grupo a gente está retomando a web, né? Até nesse processo que a gente já falou há um pouco atrás. A Eletrônica Santana, ela começou na internet, uma das pioneiras, 2004. Bagagem. Tem bagagem. Pioneiro em VTEX, né? Já foi case VTEX, já foi case mundial Google, né? E durante o tempo, né, foi dando o processo, foi indo mais para o mercado corporativo. Perfeito. Né? Onde foi dando, né, o maior faturamento. E hoje ela já sente-se a necessidade pós-pandemia, que onde também rampou, a gente trabalha muito com produto home office, né, e parte de videoconferência, né? Perfeito. Então rampou demais o online, né? Então veio a necessidade do profissional ir para casa e equipá-lo, né? E já ir equipado. E agora eu estou fazendo o caminho inverso, porque o profissional está voltando e as empresas precisam equipar novamente, né? Então houve essa necessidade. Então a estratégia agora é crescer os canais novamente, tanto o e-commerce como os marketplaces. E aí vai chegar uma determinada régua de faturamento que vai ter que ter um especialista para aquele canal. E ele vai e conforme os recursos vão sendo criados, né, vai se tornando um pouquinho mais complexo, né, dependendo a gestão e operação, né? Sim. Você pega um exemplo do próprio plataforma da Google, né? Sim. Se você realmente for usar 100% do que ela fornece, né? É coisa pra caramba. É muita coisa, né? Às vezes a gente recebe lá a atualização do 360, né, para ver o tanto de funções que tem. Tipos de mídia, né? Programática junto, links patrocinados e o que for. Agora tem Performance Max, tem... E essa é legal de falar, hein? Pra quem estiver assistindo e for mais inteirado, né? Você já testou? Eu tenho uma agência que já tá puramente... Praticamente nossas campanhas estão rodando em Pimax. Legal. Até para quem talvez estiver aprendendo o que é isso, né? Praticamente ele maximiza, né, o resultado das campanhas, tentando exibir ali alguns... resultados em alguns termos que a gente às vezes não lembra, né? Que o rastreio ali que o usuário possa digitar e algum lugar que ele esteja. Né? E até tá juntando a todas as mídias, né? Todas as campanhas que a gente fazia separado, tudo numa coisa só. Então, display, né? Então tá até fazendo esse mix, né? Que é um ponto, assim, cada vez mais usando a inteligência artificial do Google. Sim. Né? Mas também é uma coisa que acho que 3 meses atrás foi liberado aí, até o começo do ano, enfim. Então, assim, são coisas... Eu acabei de falar, não dá pra gente ficar acomodado achando que sabe de tudo, ou que a operação que um mês está faturando 1 milhão, no meio do ano pode ser que não tá tão bem assim. Se ela se acomodar, né? Exato, isso aí faz sentido. E eu vejo assim também, né, Francisco, a questão da mudança que tem de uma época para outra em relação a como usar o recurso, né? Então, por exemplo, se uma determinada época a gente focava muito ali no ferramental para gerar um determinado resultado, vai ficando um pouco mais fácil o ferramental devido a alguns recursos, só que aí exige um pouquinho mais da capacidade de análise e a capacidade criativa de fazer caminhos alternativos para gerar algum resultado, né? Hoje, como que você enxerga o perfil deste profissional de digital para ele atuar no e-commerce e conseguir gerar um bom resultado? Na sua opinião, como que você enxerga em relação ao conhecimento, né? O que ele deveria ter, né? Eu vou pensar mais no formato de empresas, né? Se você tem um projeto menor, você vai precisar de um cara mais generalista, né? Eu hoje não gosto de internalizar esse profissional digital, né?
eu acho que ele tem que se especializar demais para você ter uma equipe interna. Então, ou você vai gastar muito, né, vai investir muito em equipe, né, ou você vai ter um cara que não vai estar coberto com tudo, né? Então, se você é um cara menor, pô, investe numa agência que ela entende vai ver se ela está especializada, se ela se atualiza, né? Porque lá você vai ter, querendo ou não, um time maior, né, para te ajudar. Né? Se não, vai ter um, vai ter dois, vai ter três ali, o dono da agência, enfim, se dependendo do tamanho dela. E aí, conforme você vai crescendo, você vai indo conforme as suas necessidades ou sua realidade. Né? Eu sempre gosto de, quando você vai trabalhar cultura da empresa, internaliza. Você Sim. quer escalar, joga lá no terceiro, que você vai ter um resultado. Né? Não, perfeito. Pegando agora um pouco a relação dos canais de negócio, de venda, né? A gente falou mais falou um pouquinho do B2C, né? Consumidor final. Já pegou projetos B2B também? Eu estou num projeto B2B agora. 100%? Eu tenho 2 projetos B2B. Um B2B que tem um pouquinho de perfil B2C, que é o comprador, né? Legal. Que é a S-Tech. E eu tenho um outro projeto que é distribuição, que é puramente B2B, área fechada e tudo mais. Hoje é uma novidade para mim, mas que a gente está encarando lá, fazendo projetos de plataforma e tudo mais. Legal. E aí, olhando de dentro da operação, a sua ótica, qual que é o maior desafio de uma operação de e-commerce B2B versus uma de B2C, por exemplo? Né? O que você enxerga como um grande desafio para tocar esse tipo de operação? No B2B, você acaba tendo algumas particularidades. Vamos falar de distribuição, que é um dos projetos que eu tenho. Imposto, vender para revenda, por exemplo, vender para outro estado. Então, você tem que fazer uma integração muito limpa para que isso fique claro para o cliente, né? E você não tenha problema. Quanto no B2C, você acaba fazendo um preço, ou você arca, enfim, né? Ou você vai Sim. jogar no preço, né? Cada um tem sua estratégia. Mas na revenda, por exemplo, você não tem como fazer isso. Né? A relação tem que ser muito mais... Assim, é uma relação talvez mais fácil, mais de negociação com o B2B, né? Do que com o B2C, que o B2C tem, né, artigo 49, um monte de coisa ali. Né? Mas é uma relação ali que você tem que estar muito clara, né? Para não ter problema nas duas pontas. Legal, tem uma certa diferença. Eu vejo que um pouco da vantagem do B2B, depois que essas etapas, né, já estão mais organizadas, é a questão da fidelização, né? Sim. Vira carteira de cliente, né? Vira um cara que muitas vezes vai ser seu cliente ali porque ele vai ter uma necessidade. Sim. Né? Uma necessidade ali, se você atendê-lo bem, você consegue ter recorrência. Né? Exato. Até o ticket médio, né, ser um Sim. pouco maior. E a relação daquela clássica, né, atrito entre o e-commerce e os vendedores que estavam acostumados a vender. Você passa por isso também? E que dica que você dá aí para alguém que está tentando resolver isso? A gente tá nesse processo de estruturação e aí o que a gente sempre fala é transparência. Né? Porque assim, a gente está falando de negócio, né? A gente está falando de dinheiro. É dinheiro para a empresa, é dinheiro para o vendedor. Né? E não dá para a gente ignorar que o vendedor pode ganhar menos se entra um canal online. Perfeito. Né? E também não dá para eu deixar de ter online, né? Porque eu vou atender vou abranger muito mais, né? Porque o vendedor está ali. Né? Então, assim, transparência. Né? Transparência e estabelecer processo claro. Né? Olha, vai acontecer dessa forma, você vai ser remunerado de tal forma, ou não vai ser remunerado, ou, na verdade, a gente precisa de toda a equipe. Então, assim, deixar bem claro. Eu já tive, assim, como cliente, eu já tive operações em que um canal falava mal do outro. Né? Não compra no site porque no site não é legal. Da mesma empresa. Da mesma empresa. Porque o cara tinha 5 canais lá. Né? Ele tinha o B2B, tinha outros canais. E um canal fala, não compra lá não, porque lá você tem que fazer isso e não vai ser legal. Não compra do site que não entrega. E, cara, você como cliente, é a pior coisa que você pode... Né? Eu como cliente, como comprador, que já fui, é a pior coisa de você ouvir. Né? Então, fala, então beleza, então vou comprar no seu concorrente, que lá eu sei que qualquer canal que eu comprar vai ser bem atendido. Então, acho que é essa transparência que a gente precisa ter
para fora, né? Olha, qualquer ponta que você for atendido, você vai ter um excelente atendimento, você vai receber seu produto, você vai ter qualidade. E para dentro por onde cair esse cara, a gente vai tratar ele de uma forma só e a gente vai a gente vai te dar a remuneração que você merecer, caso ele for já seu cliente. Né? Porque, querendo ou não, impacta na imagem da empresa, né? Igual você falou, né? Poxa, ser bem atendido por um vendedor e ao mesmo tempo ser bem atendido num canal digital é muito importante, né? E vamos para umas dicas aí, Francisco. Vamos pegar aqui erros que você já vivenciou, que você colocaria para quem estiver vendo a gente evitar. Fala, não faça isso na sua operação de e-commerce. Cara, já tive erro pra caramba, como analista, como operador. Acho que uma dica é não tenha pressa. Não tenha pressa para fazer nada. Analise, entre num contexto, olhe toda a operação, porque sempre que a gente tem pressa, né? Claro que a gente não precisa ser detalhista e planejar e nunca executar. Sim. Mas fazer as coisas com pressa não dá certo. Eu já tive problemas de erro crasso, por exemplo, por pressa. Por simplesmente, tem que fazer em 5 minutos. Né? Então, acho que um dos pontos aí é não ter pressa. Né? E aí, dica aí é fazer uma boa análise, olhar sempre para a sua operação. Né? Comercial, operacional, logístico. Fica sempre de olho e fica sempre fazendo ajuste fino. Né? Legal. Acho que essa questão de ter paciência, ao mesmo tempo executar aquilo que está planejado no tempo certo é importante, né? E tem alguma estratégia legal que você já montou, já participou de um projeto que você acha interessante a gente compartilhar também? Algo que você lembra, seja da marca atual ou de alguma que você já passou? Cara, a gente tem que lembrar, mas... Tem que ser aquela que deu um ROI de 50. Ô, louco! Essa eu vou ficar te devendo. Se souber um cara desse aí, fala que a gente tá procurando. Cara, eu assim, não acho que existe fórmula mágica e não existe bala de prata. O que eu sempre gostei de trabalhar foi o feijão com arroz bem feito. Né? Então, olhar os KPIs todo dia, fazer uma compra bem feita, fazer uma operação legal, entregar no prazo, ter uma malha logística legal. Então, assim, a ação de marketing, tem umas que dão certo, tem outras que não dão. E aí você tem que mensurar. O que eu gosto de um termo é tentativa, acerto e erro. Sim. Né? Então, tenta, faz. Deu certo? Melhora ela para fazer melhor. Não deu certo? Retoma, vê onde errou. Né? Estava falando com a minha equipe isso hoje. Né? Então, retoma, vê onde errou. Às vezes foi uma vírgula que foi errada. Né? E assim, estratégias assim, mirabolantes, não me lembro de nenhuma agora. Né? A gente tem parcerias, então cashback, eu acho que o que eu gosto muito é estar na vanguarda. Né? Sim. E ir testando. Então, cashback com AMI. Vamos lá. Até estou falando o nome de marca. Se não puder, você já me avisa aí. Não, pode falar, não tem problema. O bom é que você solta o nome da marca, o Alan já anota. Já faz o patrocínio, né? Então, cashback com AMI. Quando eles saíram só de B2W e foram para o mercado, já agarrei os caras, já vamos fazer. Legal. Né? Pix. É o que a gente estava falando hoje, né? Hoje a gente tá tendo bastante, né, dessas soluções de Pix parcelado, né? Isso. Então, assim, olhar. Hoje eu olho a conversão do Pix é muito melhor do que boleto. Sim. Né? E lá atrás, poucos e-commerces apostaram no Pix logo de cara. Né? Teve bastante, né? Mas, assim, no volume, pouca gente quis ir na vanguarda, né? Correu risco. Sim. Né? Que é onde você sai na frente. Né? Claro, você tem um risco maior, tem um investimento talvez maior para você estar na vanguarda. Mas, principalmente em tecnologia, testar e monitorar, eu acho que é primordial. Eu gosto muito de dados, muito de monitoramento. Né? E essa questão dos indicadores e dos dados são importantes. Né? Eu, por exemplo, eu participo de algumas reuniões e eu gosto muito de levar algumas análises e comparativos. Né? Então, a gente pega uma operação, olha de fora, vê o que está fazendo, traz para a mesa, né?
porque é parâmetro, né? Dá como parâmetro ali para tomar decisão. Mas assim, eu também, desses 10 anos, vendo muitos tipos de campanha rodando, sempre vai ter aquela campanha que performa muito bem, que deu bom, Sim. e aquelas vezes que você pensou que ia performar muito bem, ela não performa muito bem. Sim. Só que aí o que a gente vai reparando ao longo do tempo, né? Que o resultado positivo ou negativo nem sempre está interligado na campanha. Não. Às vezes está conectado, por exemplo, disponibilidade de produto, custo de frete para enviar para um determinado lugar. Um erro. Né? Um erro que você pediu tem que olhar. Não adianta você, vamos fazer shopping, vamos botar todo mundo. Uhum. Né? Aí você vai olhar, demorou para atualizar a API, demorou para atualizar o produto, esse produto está fora de estoque, tomou uma porrada de clique e você não está vendendo. Né? Sim. Então, assim, você tem que, é o que eu falei, você tem que olhar para a operação por completo. Né? Olhar estoque. Né? Pô, vendeu ontem. O que vendeu ontem? Tem estoque hoje? Se não tem, vamos tirar. Ou dá para repor? Né? Sim. Ou olha para os 30 dias, enfim. Olhar a curva, né? Olhar a curva A, deixar a curva A sempre pronta. Priorizar a curva A na hora de fazer as promoções ou de privilegiá-los no Google, né? De focar com eles no Google. Então, assim, sempre acho que o gestor ele tem que ficar sempre atento, né? E treinar, no meu caso, que eu estou com bastante pessoas iniciantes, treinar para esse olhar. Né? Sim. Porque senão a gente vai ficar sempre a briga, né? Cliente e agência. Né? Não, a campanha não performou. Aí a agência vai lá e fala, mas não tem preço, não tem frete. Sim. Né? E aí você vai olhar e fala, putz, é verdade. Não tenho preço, não tenho frete. O que adianta eu estar lá? Faz sentido. E até assim, é legal para quem estiver assistindo, para identificar problemas, né? Olhar de forma um pouquinho isolada cada camada, né? Então, poxa, legal. Se você viu ali que teu tráfego tá ok, tem uma CTR legal, né? As pessoas estão clicando, chegando através daquele anúncio, vai para um próximo estágio. Vamos ver agora produto, frete, condições de pagamento. Esses dias eu estava numa reunião e foi muito interessante, né? Tinha uma cliente nossa que comentou sobre a questão da taxa de conversão que ela estava sentindo que não estava tão legal. E aí eu fiz o simples, né? Eu falei, deixa eu pegar o top 10 dos produtos lá no Analytics, que tem mais tráfego, para ver o que está acontecendo. E quando você clicava para a página do produto, o produto não estava disponível. Assim, acabou. Eu tive uma operação né, que o estoque era raso. Sim. Né? E aí na hora que ia fazer campanha, fazia campanha em cima do produto. Uhum. Né? E não dava certo. Né? E aí você fica, putz, ROI tá baixo, taxa de conversão tá baixa. O que tá acontecendo? Na hora que você olhar, putz, tá fazendo em cima do produto. Né? Pô, vamos mudar para categoria. Tem mais opção, né? Então, assim, olhar e assim, não é só dados sem insight, não é nada. Sim. Também. Né? Sem a vivência, sem a ação, ele não vai ser nada. Sim. Né? Ele vai ser simplesmente número ali e tudo mais. Então, assim, e nada mais, na verdade. Então, assim, você tem que ter um pouquinho de conhecimento ou intuição, né, de falar, putz, então vamos fazer dessa forma, né? Vamos olhar, a taxa de conversão tá baixa, putz, vai lá, vamos pesquisar o que faz a taxa de conversão subir. Mais uma vez, não existe fórmula mágica. Você vai pegando as hipóteses, né, e vai eliminando uma de cada. Faz um checklist, né, de campanha, vai olhar CTR, vai olhar investimento. Putz, está trazendo muito tráfego, mas não está fechando. Ou está legal, mas aí você vai ver que o custo de aquisição do cliente está na lua. Perfeito. Né? Então, assim, tudo... A gente tem hoje como monitorar tudo. Eu acho que essa é a maior vantagem do comércio eletrônico. Né? Você pode monitorar cada coisa. Você pode fazer uma TV dessa aqui cheia de indicadores. Sim. Todos, tipo, mostrando alguma coisa. Agora, o que você vai fazer com esses dados, eu acho que é o mais importante. Né? Com a sua experiência, com o seu know-how ou com a sua intuição, o que você vai fazer com esses dados é mais importante. E sempre monitorar. Acho que o segredo hoje é olhar, monitorar e agir em cima de dados. Legal. Agora, nessa esfera de conhecimento, né, Francisco, da galera se atualizar, você tem
alguns livros ou cursos que você gostou e recomendaria para o pessoal que está no segmento, está pensando em se desenvolver ainda mais? Livros, eu li alguns, né? Eu vou falar aí, tem um que é do Marucho com o Samuel, que é o Falando nisso, Operações. a gente precisa convidar ele para vir. Já tá aí, Ele né? participou do Igor aqui. Parceiro nosso, tem que convidar ele. Mas vendas e operações de e-commerce, um olho no peixe, outro no gato, né? A Com School, que é hoje a referência hoje de escola, e tem a universidade, a Escola Superior de E-Commerce, né? Do projeto do E-Commerce Brasil, E-Commerce né? Brasil, Perfeito. né? E aí eu tenho um profissional que acabo, né, tendo mais contato. Ontem até falei bastante com ele, que é o Mago do e-commerce, né? Legal. Que ele tem um curso de especialização para gestão de e-commerce, que é bastante interessante. Cheguei a fazer, né, e é bastante interessante. Ele vai do básico até o CRM ali, né? E também é uma opção interessante aí. Legal. Tá. Do Mago é legal. Pra quem quiser, tem um episódio também aqui dele. Já veio aqui? Ele é legal. No online, na época do online. Legal. Gente boa, manja muito de e-commerce. Sim. Francisco, a gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio. Legal. Queria te agradecer de novo. É sempre muito legal conversar com as pessoas que realmente estão nas operações dos e-commerces. São histórias diferentes, né? Mesmo estando no mesmo mercado, né? São segmentos diferentes ali de negócios, mas é legal ver como que as pessoas que estão no segmento de e-commerce gostam do que faz, né? Sim. Isso é o que mais me chama a atenção em todos os episódios que a gente grava aqui. A gente gosta muito também. E como eu comentei, né, o objetivo é sempre levar informação legal aí pro pessoal que acompanha a gente. Não, legal. Obrigado pelo convite aí. E até falar para você, como as pessoas se conectam contigo? Quais são os canais aí? Tem o LinkedIn, acho que é o mais fácil. Francisco R. Lopes, né? Acho que é o mais fácil aí. Um movimento muito Instagram, profissionalmente, mas acho que E lá na empresa, quiser tomar um café, a gente tá aberto a conversar. Eu vou aceitar esse convite. Obrigado, Francisco. Obrigado. Pessoal, se estiver assistindo aqui, gostou do episódio, deixa o like, coloca o teu comentário, compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas que você acredita que possa ajudar. E, como sempre, eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.